Você já imaginou que, enquanto dirige seu carro tranquilamente, ele pode ser o alvo perfeito de um sistema criminoso tão sofisticado que a polícia mal consegue acompanhar? E o mais assustador, talvez você já tenha financiado esse mercado sem nem perceber. Hoje eu vou te mostrar os bastidores de um esquema que vai muito além do simples roubo de carros. Um mercado clandestino que está sempre um passo à frente da lei e pode estar mais perto de você do que imagina. Fique até o final, porque a parte mais reveladora desse ciclo acontece onde você menos espera. Por trás de cada carro que desaparece sem deixar vestígios, existe um mercado clandestino operando em alta velocidade. Essa é a chamada máfia do ferro velho. Um sistema tão bem articulado que transforma carros roubados em peças valiosas, vendidas ilegalmente em todo o país. E antes que você pense, mas eu nunca compraria uma peça roubada, deixa eu te contar uma coisa. Talvez você já tenha feito isso sem saber. A falta de controle e fiscalização transformou esse mercado em um verdadeiro faroeste, onde peças de origem duvidosa circulam livremente, abastecendo um ciclo de crimes que afeta a segurança de todos nós. Você sabia que o Brasil é um dos países com os maiores índices de roubos e furtos de veículos do mundo? Para muitos, esse crime é só mais um número nas estatísticas, mas a verdade é que ele alimenta algo muito maior. Uma rede criminosa tão bem estruturada que faz o carro desaparecer em questão de horas. Não é só roubo, é um negócio milionário. E onde entra o lucro? Simples. As peças do seu carro. Imagine isso, o seu veículo é roubado e levado para um desmanche clandestino. Lá, ele é desmontado rapidamente e suas peças são revendidas em um mercado paralelo que muitas vezes nem parece ilegal. Você já parou para pensar de onde vêm aquelas peças baratinhas que algumas oficinas oferecem? O que parece um bom negócio para o consumidor pode ser o último estágio de um crime violento. Mas aqui está a questão mais chocante. Enquanto você ouve falar sobre leis e operações policiais, a máfia do ferro velho continua prosperando, encontrando brechas para driblar qualquer tentativa de controle. É um ciclo que parece impossível de ser quebrado, e ele começa com algo tão simples quanto o roubo de um carro. Em 2014, o Brasil parecia finalmente dar um passo à frente no combate a esse mercado criminoso. Foi criada a Lei do Desmonte. Uma legislação que prometia acabar com o comércio de peças roubadas, exigindo que todos os desmanches registrassem a origem das peças que comercializavam. A ideia era simples e direta. Se todas as peças fossem rastreadas, o roubo de veículos deixaria de ser lucrativo. E, em algumas regiões, até funcionou. São Paulo, por exemplo, viu uma queda significativa nos índices de furtos e roubos de carros. Isso porque o Estado implementou regulamentações adicionais, como a exigência de ficha limpa para os proprietários de desmanches e operações constantes para fechar estabelecimentos ilegais. Mas, como você já deve imaginar, aqui é Brasil. E as coisas raramente funcionam como planejado. Enquanto algumas cidades investiram pesado na fiscalização, outras simplesmente ignoraram a lei. E foi aí que o crime organizado mostrou sua capacidade de adaptação, criando polos de desmanches clandestinos em regiões menos fiscalizadas. Na prática, a lei do desmonte virou uma espécie de tapa-buraco, funcionando bem em alguns lugares, mas deixando várias brechas abertas em outros. E o resultado, o mercado ilegal continuou vivo. Apenas se deslocou para onde a fiscalização não chega. O criminoso brasileiro é, infelizmente, um dos mais criativos do mundo. Quando a lei do desmonte começou a fechar o cerco, eles não desistiram. Pelo contrário, encontraram novos jeitos de burlar o sistema. Desmanches clandestinos surgiram em regiões com pouca ou nenhuma fiscalização. Cidades pequenas e até zonas rurais viraram verdadeiros paraísos para o mercado ilegal de peças. Além disso, os criminosos mudaram suas estratégias. Em vez de desmontar os carros no local, muitos passaram a transportar veículos inteiros para outras regiões ou até mesmo outros países. Paraguai e Bolívia, fronteiras porosas, qualquer lugar que pudesse garantir o lucro sem chamar atenção. E o pior, eles usam tecnologias para adulterar documentos, clonar carros e até manipular sistemas que deveriam ajudar na fiscalização. E tem mais. Em algumas cidades, o mercado de peças roubadas se mistura com o comércio legal, dificultando ainda mais o trabalho das autoridades.
É como se o crime tivesse encontrado uma maneira de se camuflar no sistema, sempre um passo à frente das leis e dos órgãos de fiscalização. Por que a lei do desmonte não conseguiu acabar com o mercado ilegal de peças? A resposta é simples: fiscalização precária. Criar uma lei é fácil, mas garantir que ela seja cumprida é outra história. Em muitas regiões do Brasil, a fiscalização é praticamente inexistente. Órgãos competentes não têm estrutura, pessoal ou recursos para monitorar os desmanches e barrar o comércio ilegal. Enquanto em lugares como São Paulo há operações constantes e resultados positivos, em outras partes do país a situação é o oposto. O crime organizado sabe disso e age onde a vigilância é menor. Polos clandestinos de desmanches florescem, abastecendo o mercado ilegal sem grandes dificuldades. E, claro, isso cria um ciclo vicioso. Enquanto algumas peças roubadas circulam livremente, mais carros são furtados para atender a demanda do mercado paralelo. É como se a falta de fiscalização funcionasse como um convite para os criminosos continuarem lucrando. No Brasil, onde muitas coisas funcionam pela metade, o crime sempre acha uma brecha para prosperar. Apesar das falhas e desafios, existem exemplos de sucesso que mostram que combater o mercado ilegal de peças não é uma causa perdida. Estados como São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul têm liderado operações que trazem resultados significativos. Em São Paulo, por exemplo, a fiscalização aumentou mais de 90% nos últimos anos, com operações regulares que apreendem milhares de peças roubadas e fecham desmanches clandestinos. Em Goiás, a região conhecida como Vila Canaã, um dos maiores polos ilegais de peças automotivas, tem sido alvo constante da polícia, que apreendeu toneladas de peças e desmontou redes criminosas. No Rio Grande do Sul, a Operação Desmanche já reduziu os índices de roubo de veículos em 58% desde 2016, provando que uma fiscalização rigorosa faz toda a diferença. E o mais interessante, muitas peças apreendidas são compactadas e enviadas para reciclagem, garantindo que elas nunca mais voltem a alimentar o mercado clandestino. Esses casos mostram que, com investimento em estrutura, treinamento e fiscalização, é possível enfraquecer o crime organizado. Mas claro, isso exige vontade política e recursos, duas coisas que nem sempre vemos em todas as regiões do país. Enquanto algumas regiões mostram avanços, a realidade é que a negligência em grande parte do país continua sendo um dos maiores aliados do crime organizado. Sem uma fiscalização constante e estruturada, os desmanches ilegais continuam a operar livremente, abastecendo um mercado que coloca em risco a segurança de todos nós. E o impacto não é só financeiro. O dinheiro gerado por essas redes clandestinas alimenta outros tipos de crimes, como o tráfico de drogas e armas. Além disso, o roubo de veículos se tornou um ciclo vicioso. Para cada carro furtado que não é recuperado, há uma demanda crescente no mercado paralelo. Isso torna o crime não apenas lucrativo, mas praticamente garantido. Outro ponto alarmante é o efeito na segurança pública. Carros roubados, desmanchados ou clonados frequentemente são usados em assaltos, sequestros e até homicídios. E no fim das contas, tudo isso volta para o mesmo problema: a falta de uma fiscalização abrangente e rigorosa. Enquanto algumas regiões avançam, outras parecem viver no Velho Oeste, onde o crime compensa e o cidadão honesto paga o preço. O crime organizado no Brasil tem algo que o torna quase impossível de erradicar: a capacidade de adaptação. Quando uma porta se fecha, eles encontram outra para abrir. Com a lei do desmonte, as quadrilhas precisaram mudar de estratégia, mas isso não as enfraqueceu, apenas as tornou mais criativas. Hoje, muitos carros roubados são levados para regiões distantes, onde a fiscalização é quase nula. Alguns veículos são clonados, outros enviados para países vizinhos, e uma parte vai direto para desmanches que operam fora do radar. Até mesmo o roubo de peças específicas, como faróis de carros de luxo, virou uma moda lucrativa, muitas vezes com objetivos que vão além da revenda. Esses faróis, por exemplo, já foram encontrados em estufas clandestinas de maconha, usados para iluminação. E o mais impressionante, em algumas regiões,
Os próprios desmanches ilegais estão tão bem integrados que parecem fazer parte do comércio normal. Eles usam notas frias, adulteram documentos e até conseguem operar com aparente legalidade. Isso mostra que, enquanto a fiscalização não for realmente rigorosa e uniforme em todo o país, o crime organizado continuará encontrando maneiras de lucrar e se manter à frente. Agora, vem a parte que pouca gente gosta de admitir. Nós, como sociedade, também temos uma parcela de culpa nesse ciclo. Afinal, o mercado ilegal só existe porque há demanda. Peças mais baratas, de procedência duvidosa, parecem tentadoras, principalmente quando a grana está curta. Mas, ao comprar algo sem origem garantida, muitos acabam financiando o mesmo sistema que pode vitimar qualquer um de nós no futuro. O dilema é claro. Comprar barato sem se importar com a origem alimenta a engrenagem desse mercado criminoso. E mesmo que a peça funcione bem no curto prazo, ela carrega um custo oculto enorme. Além de incentivar roubos e furtos, o consumidor que opta por peças sem rastreabilidade está colocando a própria segurança em risco. Muitos desmanches ilegais não fazem uma checagem mínima de qualidade antes de revender as peças, e isso pode custar caro no trânsito. No fim das contas, é como aquele ditado: o barato de sair caro. A pergunta é: até onde estamos dispostos a ir para economizar alguns reais? Enquanto houver quem compre, o crime organizado continuará prosperando. E isso nos coloca diretamente na linha de frente dessa batalha contra o mercado ilegal. Mesmo em meio a tantos desafios, algumas iniciativas mostram que é possível combater o mercado ilegal de peças e reduzir o roubo de veículos. São Paulo é um exemplo claro disso. Desde a implementação da Lei do Desmonte e o aumento da fiscalização, os números de furtos e roubos caíram significativamente. Entre 2014 e 2021, o Estado registrou uma redução de quase 50% nos casos. Outro exemplo marcante vem do Rio Grande do Sul, onde a Operação Desmanche resultou na apreensão de toneladas de peças e na queda expressiva dos índices de roubo de veículos. Além disso, todas as peças apreendidas são compactadas e enviadas para reciclagem, eliminando qualquer chance de voltarem ao mercado ilegal. Esses casos mostram que, com fiscalização séria e políticas bem implementadas, é possível fazer a diferença. Mas também destacam a importância de ações contínuas e abrangentes. Não adianta combater o crime em uma região enquanto outras permanecem vulneráveis. Para enfraquecer o crime organizado de verdade, é preciso coordenação nacional, investimento em tecnologia e, acima de tudo, vontade política. No final das contas, a grande pergunta é: o que ainda está faltando para resolver esse problema de forma definitiva? A resposta pode parecer simples, mas a execução é complexa. O Brasil precisa de fiscalização contínua e eficiente em todas as regiões, não apenas nos grandes centros urbanos. E isso só será possível com investimentos em infraestrutura, tecnologia e pessoal qualificado. Imagine um sistema onde cada peça de veículo pudesse ser rastreada em tempo real, desde a origem até a venda. Tecnologias como câmeras inteligentes para leitura de placas e bancos de dados integrados entre estados poderiam transformar o jogo. Mas sem vontade política e recursos, isso não passa de um sonho distante. Além disso, é necessário educar a população. Mostrar que comprar peças sem procedência não é apenas um risco para a segurança, mas também um incentivo direto ao crime. É preciso criar uma consciência coletiva de que, ao pagar barato por algo sem origem garantida, estamos financiando o mesmo sistema que pode nos vitimar no futuro. Por fim, precisamos de uma cooperação mais eficiente entre as autoridades, seja entre estados ou até mesmo com países vizinhos, para interceptar veículos e peças que cruzam as fronteiras. Só assim será possível atacar o problema de forma abrangente e finalmente enfraquecer o mercado clandestino de peças automotivas.